Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos aqui à nossa tertúlia. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que se chama funil de vendas. O funil de vendas é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para nós monitorizarmos o nosso desempenho e para depois, a partir daí, conseguirmos colocar, classificar e conseguirmos monitorizar tudo o que a gente faz e aquilo, principalmente o que a gente não faz e devia ter feito. E a partir daí também poder, ao longo do tempo, melhorar e conseguir taxas de conversão mais satisfatórias para o nosso trabalho. E eu só acredito que isso que é possível nós fazermos se nós utilizarmos verdadeiramente esta ferramenta. Então, antes de começar a apresentar a ferramenta, porque a ferramenta é muito simples, é só apresentá-la e depois eu partilho com vocês o fecheiro, que é uma folha de Excel, portanto, não é nada de extraordinário. Eu vou passar aqui, vou partilhar aqui, porque verdadeiramente quem nos vai dar aula sobre isso é a pessoa que concebeu essa ferramenta e que a disponibilizou para o nosso trabalho. Ora, vamos lá ouvir com atenção o homem. Os 10 passos da venda moderna. Primeiro passo. O vosso nicho de mercado ouviu coisas incríveis sobre vocês. Incríveis no sentido positivo, obviamente. Ou seja, a comunicação que vocês puseram na rua, as táticas que vocês usaram, as ferramentas que vocês usaram, passaram a vossa mensagem e a pessoa foi ouvindo coisas muito positivas sobre vocês. Ficou curioso com aquilo que foi ouvindo sobre vocês e houve um dia que visitou um site ou um blog e ficou deliciado com aquilo que lá viu. Esse é o segundo passo. Visitou o vosso site. Então, a vossa plataforma na internet, se não tiverem dinheiro para investir num site, façam um blog. Agora, ponham muito valor no blog. Quem for ao vosso blog tem que dizer, este gajo é bom. Este fulano sabe o que faz. Okay? Então, quando a pessoa procura a vossa plataforma na internet, seja um blog, seja um site, tem que ver coisas incríveis. E tem que dizer, este fulano, esta fulana, este fulano é bom. O terceiro passo foi que às tantas vocês tinham lá uma pequena armadilha, não é? O tal mecanismo de captura de e-mail, e a pessoa deixou o seu e-mail em troca de informação valiosa que vocês lhe deram. A partir do momento em que a pessoa vos deixou esse e-mail, vocês passaram a fazer o quê? A de 4 em 4 semanas, na pior das hipóteses, enviar informação valiosa por e-mail. Parte dessa informação valiosa que vocês enviam é que de vez em quando vai um testemunho de alguém que trabalha convosco. Outras vezes vai uma história ou um caso de sucesso de um cliente vosso. Então esta pessoa vai ouvindo estas histórias positivas a vosso respeito, pontualmente. Sim, mas olha, simplesmente esta semana aquilo que enviamos é um caso de sucesso, nunca se sabe se o seu pode ser o próximo. Ou enviamos-lhe um testemunho, olha, uma pessoa que trabalha connosco e que diz isto sobre nós. A pessoa quer receber isso ou não? Sim, porque ele nesta altura, ele gosta do nosso trabalho e quer começar a ter evidência de que o nosso trabalho é mesmo bom. Há outras pessoas então que estão a ter resultados. Porquê? Nesta altura ele já pondera, um dia talvez eu recorra a este senhor ou a esta senhora. Então ele quer começar a ter evidência de que vocês não é só paleio, que a malta tem mesmo resultados. E se vocês forem bons, de vez em quando aparece um testemunho incrível. Sério. De vez em quando há pessoas... Não é que não haja vários, mas de vez em quando alguém tem a simpatia de vos fazer chegar esse testemunho, de vos dizer, você mudou a minha vida, ou resolveu-me um grande problema. E esse é o testemunho que vocês querem usar. Porquê? Porque pode ajudar outras pessoas a ultrapassar o mesmo problema, o mesmo desafio. Depois a pessoa, passo número 5, teve a oportunidade de ver vídeos sobre vocês e sobre o vosso trabalho. E nesses vídeos podem vir mais testemunhos. Ponto número 6, a pessoa foi percebendo a vossa identidade, foi percebendo a vossa diferenciação, a vossa singularidade, a vossa memorabilidade, ao ser presença permanente do vosso blog e ou do vosso website. Ponto número 7, um dia frequentou um seminário vosso. Mas eu agora vou dar seminários.
Podem dar webinários, se não quiserem dar seminários. O que é um webinário? É um seminário dado na web, na internet. Vocês marcam um dia, uma hora e dizem que naquele dia, àquela hora, vocês vão falar sobre um determinado tema. Qual é o tema? É como vocês resolvem um determinado tipo de problemas. Quem é que tem esse tipo de problemas? O vosso marketing avatar, não é? O vosso cliente tipo. Então, se as pessoas já estiverem envolvidas de alguma forma, é provável que um conjunto delas que apareça no webinário, no seminário. Vocês podem alugar uma sala de hotel e fazer o que eu estou a fazer aqui, sem cobrar por isso. Os meus primeiros clientes, quando eu comecei a fazer isto, eu fechei em seminários gratuitos. Eu dei a conhecer o meu trabalho, convidava as pessoas, dava um seminário de 2 horas, explicava como é que ajuda as empresas a crescer e depois, no final, algumas delas diziam, epá, gostava de falar consigo. E foi os primeiros clientes. O nosso trabalho era essencialmente gratuito no início. E às vezes, mesmo gratuito, não vinha ninguém a ouvir-me. Ponto número 8. A pessoa sentiu-se pronta e resolveu pedir ajuda. Só agora é que eu vou falar um a um com esta pessoa. Estão a ver? Só agora é que eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente esta pessoa e de falar diretamente com ela. Só no ponto número 8. Quando ela disse, Paulo, está na altura de nós nos conhecermos. Quando é que ela vai dizer isto? Quando ela estiver pronta para ser ajudada. Para ser ajudada. Até lá ela teve a fazer a preparação dela. E qual é a probabilidade de eu fechar uma venda nesta altura? É muito maior do que seria se eu seguisse um sistema de vendas tradicional. Por exemplo, praticamente todos os nossos clientes hoje em dia, e eu estou a considerar cliente aqui apenas as empresas onde nós estamos, onde nós fazemos os tais projetos de consultoria, praticamente todos, não me estou a lembrar assim de repente de nenhum que não tenha sido antes frequentador dos nossos cursos. Ponto número 9, qualificámos. Ponto número 10, desenhámos uma solução em conjunto. Muito bem. O que é que isto tem a ver com a imobiliária? Também tem muito a ver. É aproveitar uma técnica de vendas, não é? É? Eu acho que tem tudo. Primeiro, nós temos que nos dar a conhecer e criar ali uma empatia com as mensagens que nós vamos dando, que a pessoa se sinta confortável com as mensagens que nós enviamos, até ao ponto de chegar até nós, é evidente. E pronto, e aí nós temos que estar prontos para os ajudar, sempre em conjunto. Isso é dito e sabido. O cliente tem que estar sempre envolvido, porque se eu tiver a querer um plano, mesmo a criar um plano de marketing que não vá ao encontro das necessidades dele, não vale a pena, porque ele nem o vai aceitar, não é? Exatamente. Agora, qual é o nosso grande dilema quase todos os dias? Aliás, estava a falar isso há bocado. Tem a ver com falta de leads para trabalhar, quer seja para angariar, quer seja para vender. Não é? E depois, nós temos que ter uma estratégia como atrair essas leads. Porquê? Não adianta hoje não adianta a gente ir à procura delas. Porque elas não ninguém traz na testa uma palavra a dizer quero comprar um imóvel. Ou outra quer vender um imóvel. Certo? Então, nós temos vindo a trabalhar, e agora por isso é que eu introduzi este vídeo aqui. Porque este não é o vídeo da tal ferramenta. Este é a introdução. Certo? Porquê? Porque, efetivamente, nós temos vindo a trabalhar ao longo dos tempos como? Posicionamento, não é? Posicionamento nosso, posicionamento da marca, levantamento de zona, irmos à procura dos clientes vendedores e depois promover os nossos imóveis para captar clientes compradores. Pronto. Só qual é a questão hoje? E como ele falou muito bem, nos 10 pontos, qual é a questão hoje? Hoje
já há tantos imobiliários, já há tantas empresas a dizer o mesmo, a fazer o mesmo, certo? Que é muito difícil as pessoas confiarem e darmos aquilo que a gente quer. Vamos dar um caso prático. Eu ando a trabalhar com um cliente por causa de um terreno industrial que ele comprou numa insolvência há mais ou menos um ano. E ainda, não consegui, ainda nem sequer chegámos a conclusão nenhuma. O que é que vamos fazer com aquele terreno? Certo? Mas eu já conhecia aquele terreno do dono anterior, que eu já tinha feito um projeto para aquele terreno há uns anos atrás. Estão a ver? Então o que é que acontece? Quando essa empresa entra em insolvência, o meu trabalho vai por água abaixo. Teoricamente. Certo? Porquê? Porque eu tinha estado a delinear uma estratégia com base naquilo que aquele cliente queria fazer. Mas, porquê é que eu não consegui vender aquele terreno? Duas razões principais. Primeiro, ele não confiava em mim. Isto é, para ele eu era igual aos outros. Por muito que eu lhe dissesse, ele não ligava nada. E para ele achava que ter o terreno em muitas imobiliárias era benéfico para ele, porque ia aparecer mais gente compradora. E eu dizia-lhe o contrário, eu dizia, isso vai fazer com que vocês vai queimar o terreno, vai se queimar, não vai vender terreno nenhum. Certo? E aquilo foi até à insolvência. O que é que acontece? Quando ele vai para a insolvência, as imobiliárias todas desistiram do terreno. Mas eu continuei a trabalhar. Isto é, eu dei-me ao trabalho de saber quem é que era o administrador, apresentei-me a ele, disse-lhe a ele, mostrei-lhe a ele qual era o trabalho que eu tinha feito. Ele pediu para eu fazer para eu fazer um estudo de mercado e para fazer uma avaliação para ele, porque ele não sabia nada do que ia fazer àquele terreno. E eu posicionei-me para fazer aquilo que me interessava, que depois aquilo fosse vender, porque eu sabia que aquilo tinha um ónus 10 vezes superior ao valor daquilo que me interessava vender, mas eu já sabia disso tudo. Porquê? Porque tinha andado a trabalhar com ele. Certo? Claro. Pronto. Então o que é que acontece? Durante estes anos, eu posicionei-me e, como diz ali o Paulo, todo este trabalho que eu fiz foi de borla. E é que me ofereci para fazer. Certo? Pronto. O que é que eu ganhei com isso? Ganhei que o administrador, sempre que aparecia lá uma proposta qualquer, dava-me o conhecimento. E dizia-me assim, olha, acha que isto aqui eu acho que é muito barato, acho que isto não vai resolver problema nenhum, eu não vou aceitar isto. E a minha resposta para ele era sempre assim, doutor, o senhor é que sabe os credores que tem, é que sabe, tem que defender os credores, porque eu não me interessava que ele vendesse o terreno. Certo? Pronto. E aquilo foi andando. O que é que acontece? Chegou a altura que estávamos a posicionar o terreno, o ano passado, para uma empresa estrangeira, porque aquilo tem uma dimensão, para ter uma ideia, de 400 mil metros. E é um terreno numa zona industrial com 400 mil metros que dá para construir em 57% do terreno, isto é, dá para construir mais de 200 mil metros. Portanto, é uma coisa, a dimensão de Portugal é brutal. E a dimensão da região é o maior terreno da região norte e centro. Não há mais nenhum com esse tamanho. Mas as infraestruturas já estão feitas, porque é dentro de uma zona industrial. Então, assim, reparem uma coisa, assim, esse terreno vale no mercado à volta de 15 milhões de euros. E sabem qual era o posicionamento que eu estava a fazer perante o terreno para arranjar um cliente para o comprar? 3 milhões e meio. Está a ver? O que é que aconteceu? Aconteceu que a maior parte daquilo que eu apresentei o imóvel, os tais potenciais clientes, as 3 milhões e meio era muito dinheiro. É sempre muito caro. Porquê? Porque não tenho dinheiro. Certo? Apareceu um gajo que comprou o terreno porque a empresa, entretanto, tinha uma dívida às finanças, ao fisco, e o fisco não foi de modas. Meteu aquilo lá no site eletrónico para cobrar a dívida. E ele comprou o terreno sem saber o que é que estava a comprar,
por 385 mil euros. Mas ele não sabia o que estava a comprar. Esse fulano liga-me a dizer assim: acabei de comprar um terreno nas finanças, preciso que tu me vais saber onde é que é. Vou-te mandar a caderneta. Estão a ver? Eu, quando eu recebi a caderneta, apanhei um choque. Porque eu disse: ei, lá vem o meu trabalho por água abaixo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, respirei fundo e disse: espera aí. Afinal, não. É melhor que se fosse aí tinha-se visto este a comprar do que outro qualquer, porque este aqui eu conheço há 30 anos. Portanto, certo? Pronto. E peguei e disse: olha, eu conheço terreno. Pá, eu conheço terreno, sei o que é que dá, não sei o que, não sei o que mais. Ele, então, se sabes, diz-me o que é que dá. E eu tive que lhe dizer a verdade. E a seguir disse: olha, eu tenho cliente para o terreno. É uma empresa alemã, assim, 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 assim. E ele disse: pronto, olha, traz lá o cliente, mas há uma coisa. Esse terreno não é para vender ao desbarato. Esse terreno é para eu ganhar dinheiro. Portanto, faz as coisas bem feitas. Moral da história. Estamos a posicionar o terreno hoje, sozinho eu, ninguém sabe o que está a acontecer, porque eu disse-lhe a ele que só o posicionaria com esta estratégia se ele me garantisse que aquele trabalho que eu lhe fiz não era apresentado nem dado divulgado a ninguém. Ele teve que assinar. Ele é que assinou um contrato de confidencialidade comigo, não foi eu com ele. Está a ver? E sabe qual é a estratégia? Porque isto vai ser apresentado um dia destes, portanto vocês vão saber, dentro da XP. A estratégia é vender o projeto chave na mão por 84 milhões de euros e o terreno vai valer 17 milhões de euros. Certo? Agora a questão é: quanto tempo demorou a fazer isto? Que autoridade é que eu tive que ter para ter acesso a esta informação toda e conseguir estabelecer estas condições para poder fazer este trabalho de maneira a que agora eu tenha garantido que este trabalho não vai outra vez para as imobiliárias todas. Faz sentido isto? Agora, lá está. O que é que ele disse? Primeiro, o que é que temos que fazer? Arranjar uma estratégia que crie valor. Certo? A seguir, passo 2, divulgar gratuitamente esse valor. Passo 3, captar pessoas que querem, que confiam e que acham que eu posso resolver o problema. 4, depois disso, a gente vai-lhe apresentar uma solução gratuita ainda, sem lhe pedir nada em troca, certo? 6, acompanhar até ele estar preparado para ser ajudado e não quando a gente quer que ele seja ajudado, certo? 7, a partir do momento que ele diz: ok, agora eu quero começar a trabalhar defendendo os interesses dele e não os nossos. Não é? 8, apresentar soluções, sempre em função de que ele é que tem que decidir, que ele é que manda. 9, criar as condições para fechar o negócio. E 10, como ele diz, fechar o negócio. Certo? Faz sentido isto? Bom. Isto tem muito a ver com o trabalho que a gente faz. Não, mas vai de encontro ao que eu sempre pensei. Pronto. Agora a pergunta é: e se nós fizermos desta maneira, há alguma hipótese de, alguns no tempo, a gente não ter sucesso? Muito poucas. Certo? E aquilo que nós andamos a fazer, que é o que toda a gente anda a fazer no imobiliário, que é vendas rápidas, sem qualificação, bota para a frente, não sei o que mais, qual é a probabilidade de nós daqui a 10 anos termos um sucesso assim top? Bola. Pronto. Então, se é bola, já sabemos que aquele caminho, qual é que vai dar. Este não sabemos, mas sabemos uma coisa: que a probabilidade deste caminho dar certo é muito maior. Então temos que experimentar, não ter medo. Diferenciação, diferenciar-nos dos outros. E nós hoje temos um conjunto de ferramentas fantásticas que nos permite fazer isto tudo. Como ele disse, não é? Epá,
Se não querem fazer seminários, façam webinários. Certo? Pronto. Porquê? Porque fazer um seminário, como a Paula sabe e eu sei, e vocês vão saber no futuro, isto custa dinheiro, custa tempo, temos que andar a arranjar, negociar com os gajos, e a probabilidade de depois termos tudo para XPTO e não aparecer ninguém é muito grande. Certo? Pronto. Mas mesmo assim a gente tem que lá estar feliz e contente. Porque se aparecer um gajo, a gente tem que fazer uma festa. Não é? Pronto. Se não aparecer ninguém, não há problema nenhum, aparecemos nós, desmontamos a tenda e daqui a 15 dias ou 3 semanas fazemos outro. Até aparecer alguém. Está bem? Pronto. Agora, dito isto, há que medir isto tudo com números. Para efetivamente ver se nós estamos a fazer bem, estamos a fazer mal, e também para nós sabermos o que é que temos que fazer, a quantidade de trabalho que temos que fazer para dar resultado. Certo? Esse é o tal ferramenta que agora, a segunda parte da aula, que o nosso professor vai dar. Eu estive aqui com isto tudo que era para a Elizabeth assistir. Não é? Pronto, vamos lá à segunda parte então. Obrigada pela parte de cá. Não, mas não, a melhor parte foi a primeira. Eu estou com curiosidade, mas não vou pedir para repetir. Não há uma segunda Já pedi oportunidade. também. Não há uma segunda oportunidade para termos oportunidade. Por O que isso. eu quero assegurar com o funil de vendas é a execução consistente. Tomem nota desta expressão. Execução consistente. Nas empresas, e principalmente nas PME, execução consistente é a maior vantagem competitiva que nós podemos ter. É nós fazermos aquilo que precisa de ser feito. E fazermos todos os dias aquilo que precisa de ser feito na quantidade que precisa de ser feito. E o funil de vendas é a primeira coisa que me garante. Execução consistente. Ou seja, primeira lição do funil, o que é medido é feito. O que é medido é feito. É no dia que eu meço o número de contactos que faço todos os dias e o número de diagnósticos e de apresentações e de transações e o valor médio que eu asseguro que estou a fazer a quantidade que preciso. E vamos imaginar que passam 3 meses e eu medi tudo e aquilo que percebi é que as taxas de conversão eram mais baixas do que eu pensava. E agora? Dá-me o poder de agir. Se eu não souber o número, eu estou em negação. Se eu não souber o número, eu não estou a querer ver a realidade e acho que é da economia e dos ossos que são pesados. Não é. A partir do momento em que eu meço o indicador, isto dá-me o poder de agir sobre ele. E posso fazer o quê? Posso fazer mais volume, mais quantidade. Se 800 não chega, vamos fazer 1600. Ou posso investir aqui para melhorar a taxa de conversão. Ok? Portanto, ter a taxa de conversão dá-me outro poder, que é o poder de agir sobre a taxa de conversão. Se eu preciso de 5 contactos para fazer uma reunião, eu posso melhorar este rácio? Posso conseguir uma reunião de 4 contactos? Posso ou não? E é difícil? Vou fazer um workshop de contactos telefónicos. Vou comprar um livro sobre contactos telefónicos. Qual é a probabilidade de, se eu ler um capítulo de um livro sobre a forma de fazer um contacto telefónico, que eu aumente a minha taxa de conversão? Que eu passe de 5 para 1, 5 contactos para uma reunião, para 4 contactos para uma reunião. A probabilidade é elevada ou não? Se eu fizer um investimento. Bolas, o livro custa quê? 15 euros? Leva uma semana a ler? Pá, vale a pena? Porque reparem, se eu conseguir subir de 5 para 4, eu melhorei quanto a minha taxa de conversão? 20%, verdade? 20% na minha taxa de conversão dá quanto aqui em baixo? 20%. Dá um bocadinho mais porque multiplica ao longo de todas as fases. Vamos dizer que é 20%. 20% vale quanto? Não pode ser. Então vocês estão a fazer mal a conta. Ler um capítulo de um livro sobre como fazer contactos telefónicos pode melhorar a minha taxa de conversão 20% e isso pode significar 20 mil euros no meu bolso no final do ano? Não. Estão a fazer mal a conta. Quem é que tem uma máquina de calcular? Só para termos a certeza. Coisas simples produzem resultados extraordinários. Mas temos que estar a medir e a fazer as coisas simples. Epá, eu tenho dificuldade, eu preciso de 5 chamadas para uma reunião. Mas o colega do lado, com 3 chamadas, marca uma reunião. Eu quero ouvi-lo fazer uma chamada ou não? Às vezes nem sequer é preciso gastar o dinheiro no livro. Ou investir o dinheiro no livro. Basta dizer ao meu colega
Tu importas que eu me sente aqui ao teu lado e tome notas para aprender a fazer uma chamada como tu fazes? Tão simples como isto, muitas vezes. Ok? Ideias simples, às vezes são ovos de Colombo. Vocês não têm a ideia do impacto que podem ter. Agora, isto também funciona ao contrário, que é, eu estou a fazer melhorias, ou o que eu acredito que são melhorias ao meu processo comercial e não estou a medir. Outro dia aconteceu-me. Uma comercial que eu acompanho há algum tempo tinha uma apresentação, ela usa uma apresentação de vendas em papel. Eu não gosto especialmente daquilo, mas ela foi ensinada a fazer aquilo e está confortável de fazer. Então um dia chega ao pé de mim muito contente e diz: Paulo, eu mudei a minha apresentação de vendas. Estava radiante. E agora estou muito mais contente, está-me a sair muito melhor. E eu disse-lhe: fantástico, já trabalha comigo há 2 anos. E qual foi o aumento da taxa de conversão para transações? E ela disse-me: não sei. Então como é que sabes se essa apresentação está a dar melhor resultado que a outra? Porque o facto de eu me sentir melhor com ela não significa que me esteja a dar um melhor resultado. Nós muitas vezes fazemos aquilo que acreditamos serem afinações no nosso processo comercial, sentimos-nos bem com essas afinações, mas o resultado não melhora. Como não o estamos a medir, como é que nós controlamos? Como é que eu sei se aquilo está a resultar ou não? Ok? Portanto, se eu não medir, eu não controlo. Segunda lição do funil, o que é medido é controlado. Segunda lição do funil, o que é medido é controlado. Controlado no sentido de poder ser estimulado. Se eu controlo estes indicadores todos e as taxas de conversão, eu posso ou não estar constantemente a aplicar ideias aqui para incrementar estes valores. Posso ou não? Qual é o limite? O limite é 100%. É deixar de ser um funil, passa a ser um tubo. Há comerciais que têm tubos ou não? Sim, sim. Há gajos que são grandes máquinas. Aquilo entra no contacto, só sai cá embaixo na transação. Há fulanos bons. Principalmente porque têm uma reputação tão elevada que quando lhes aparece um contacto já vai praticamente fechado. Já é de uma referência, uma coisa desse género. Bom, em rigor, se calhar 100% não, mas se calhar não é assim, é bastante tubo, não é? Mais um tubo que um funil. Em 100 contactos que entram fazem 99 negócios. Ou 98, que seja. Vocês já ouviram falar de um senhor chamado Joe Girard? Quem é que já ouviu falar do Joe Girard? Eu estou a dar o seminário na sala certa. É uma sala de comerciais. Este é o seminário de vendas, não é? Vocês não sabem quem é o Joe Girard? Tomem nota. Eu vou escrever o nome. Sou eu que vou bater o recorde dele. Joe Girard, norte-americano, vendedor de automóveis. Está no Guinness Book of Records como o melhor vendedor do mundo. Números auditados pela Deloitte. 13 anos de carreira. Sem vender a frotas, só vende a particulares. Sabem quantos carros este senhor vendeu em média durante 13 anos? 6 automóveis por dia. Durante 13 anos. Não vende a frotas. Acham que ele tinha um funil ou um tubo? Eu acho é que o funil dele era assim, era uma pirâmide. Entrava um cliente, ele vendia 3 carros. Hã? Ele tem, salvo erro, 2 livros. Há um que está traduzido para o português que é o melhor. Como vender qualquer coisa a qualquer um. Eu li este livro há muitos anos. O ano passado saiu a tradução para português. Como vender qualquer coisa a qualquer um. Pá, se vocês são comerciais, têm que ler este livro. É pequenino, leem num instantinho. E ele ensina tudo o que fazia para vender mais. Depois do livro Secreto das Vendas, é o livro que vocês devem comprar. Nota-se que eu tento vender as coisas ou não? Acham que eu tenho medo da rejeição, que vocês me digam que não? Sou daqueles comerciais, não vou pedir, não vão eles dizer que não. Comprem o livro! Portanto, qual é a primeira lição do funil, só para ver se vocês se lembram? O que é medido é feito. Feito, a primeira. A segunda lição do funil é o que é medido é controlado. Mas eu disse que eram quantas? 3 lições do funil.
Ou seja, eu posso trabalhar isto no volume e na execução, posso melhorar isto nas taxas de conversão, mas eu posso melhorar o meu funil também alimentando-o melhor. Faz sentido? Melhor ou de mais formas. Ou seja, eu também posso perceber como é que eu posso trazer mais e melhores contactos. Eu quando falo da alimentação do funil, costumo ensinar uma regra, que é uma regra que eu tenho para mim e que comigo funciona muito bem. Eu chamo-lhe a regra de 10 vezes 10, 10 por 10. 10 vezes 10 dá quanto? 100. Uau, vocês são bons em matemática. 100%. Para eu tirar 100% do meu funil, para eu tirar 100% das minhas vendas, eu acho que devo ter pelo menos 10 estratégias. Porquê é que eu digo que são 10? Porque é um número suficientemente grande para ter que me pôr a pensar em várias coisas. Faz sentido? Podem ser 8? Sim, não vem nenhum mal ao mundo. Também podem ser 12, que é ainda melhor do que 8. Mas 10, o número 10, obriga-me a pensar em várias formas de alimentar o funil. Ok? Aquilo que acontece normalmente é que nós encontramos uma forma de alimentar o funil e que nos dá umas vendas e pronto, está bom. Dá 2 formas. Chega. 10 formas. E sabem o que acontece quando eu tenho o número 10 na cabeça? É que há estratégias que deixam de funcionar. Já repararam isso? Hã? Alguns de vocês estão a fazer, bem parecia que há 2 anos que não vendia nada. Há estratégias de alimentação do funil que deixam de funcionar com o tempo. Funcionam numas alturas e noutras alturas não funcionam. Porquê? Às vezes não se percebe. Outras vezes percebe-se, mas às vezes não se percebe. E se eu depender de uma ou duas estratégias e alguma delas deixa de funcionar, o que acontece ao meu funil? Fica vazio e eu não vendo. Depois digo o quê? Que a culpa é da economia, ou do Sócrates, ou agora já não é do Sócrates, há de ser do outro, do Passos Coelho, ou que seja quem for. Não, eu é que não estou a alimentar o funil. Quando eu tenho o número 10 na cabeça, se alguma deixa de funcionar, eu deixo de a fazer, mas tenho o número 10 na cabeça e isso obriga-me a fazer o quê? A ir buscar outra. Porque eu quero ter 10. Okay? E vou-vos dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo há uns anos, há 6 anos atrás. Mais coisa, menos coisa. Eu montei uma empresa e a primeira coisa que fizemos, funil comercial, montar o funil comercial. O que é que temos que fazer? E uma das primeiras coisas também foi quais são as 10 estratégias que nós temos que pôr no mercado. Eu não sei se eram exatamente 10, mas garanto-vos que era à volta de 10. Porquê? Porque é um número que eu tenho sempre na cabeça. No final do primeiro ano da empresa funcionar, 70% das vendas, no valor de quase €500 mil, vieram de uma estratégia. Que era a estratégia mais barata que nós tínhamos, custava-nos pouco mais do que €1000 por mês. Era um anúnciozinho na internet e aquilo... quase todas as nossas vendas aquilo vinha dali. O que é que faria a maior parte dos comerciais ou dos empresários numa situação destas? Vou ficar com esta. Custa €1000, as outras são todas muito mais caras. As vendas vêm quase todas daqui, porque é que eu vou sequer preocupar-me com o resto? Em primeiro lugar, porque o resto ainda eram 30% nas vendas, no valor de quase €200 mil. Portanto, dá jeito. Eu gostei de ter esse dinheiro na faturação. Ainda são €200 mil. E, por outro lado, porque eu não sei quanto tempo aquela vai durar. Eu nunca sei quanto tempo uma estratégia vai durar. Sabe o que aconteceu no segundo ano? Isto nem de propósito. A mesma estratégia que tinha dado 70% das vendas no valor de quase €500 mil, passou para 30% das vendas. E nós, como não tivemos quase crescimento de vendas, ou pelo menos não foi relevante o crescimento de vendas do primeiro para o segundo ano, exatamente porque essa estratégia, nós pusemos outras, mas essa baixou muito, foi no valor de praticamente €200 mil, quase €200 mil. Portanto, baixou de €500 mil para €200 mil, baixa de 70% para 30%. Sensivelmente, números assim redondos. Se eu não tivesse, ou se nós não tivéssemos estabelecido outras estratégias, eu não sei se a empresa tinha sobrevivido ao segundo ano. Ainda assim deu-nos 30% das vendas. Foi bom, foi uma boa estratégia. Assim, de repente, não sei se alguma das outras deu tanto sequer como esta. Mas passou de 70% para 30%, de €500 mil para €200 mil. No terceiro ano, sabem quanto é que nós tirámos daquela estratégia? 0. A minha empresa não tinha durado 3 anos se eu não tenho diversificado a forma de alimentar o funil. E se, acima de tudo, não me disse tudo. Tudo. Quanto é que custa? Quantos contactos traz? Quantas visitas, ou quantos diagnósticos, quantas apresentações, quantas transações,
volume médio de transação por estratégia de enchimento do funil. Eu assim todos os anos posso estar a pensar, ou todos os semestres, ou todos os trimestres, aquilo que eu entenda que faz sentido, será que estas estratégias estão a trazer resultado ou não? Porque na maior parte das empresas, nomeadamente das PME, o marketing é um custo. E não só contabilisticamente. E é um custo porque nós não estamos a medir o resultado do nosso marketing. Então o que acontece é que pomos dinheiro na rua e esperamos que entre dinheiro pela porta. Não é? E não temos ideia do que está a funcionar e do que não está, ou de quanto está a funcionar ou de quanto deixa de estar. Ok? Portanto, terceira regra do funil, terceira lição do funil, tudo o que muda pode ser medido. Tudo aquilo que varia num negócio, numa empresa, na nossa atividade comercial, pode ser medido. Às vezes eu começo a tentar implementar isto e tenho comerciais... Nós comerciais somos terríveis. Nós comerciais somos terríveis. O ser humano é terrível, mas o ser humano comercial ainda é mais terrível que os outros. E chegam-me a dizer, epá, eu não tenho tempo para fazer isso. Epá... Vocês sabem quanto tempo leva a fazer isto? Já assim com uma folga, para o caso de vocês serem muito talentos, deve dar para aí 5 minutos por dia. Deixem-me dizer-vos uma coisa, são os 5 minutos mais bem pagos do vosso dia. Vocês estão a... E eu já vos vou explicar isto quando falarmos de tempo. São os 5 minutos mais bem pagos do vosso dia. São os 5 minutos que vocês estão a fazer o trabalho de pensar. Num organigrama, quem é que ganha mais? Na vossa empresa, quem é a pessoa que teoricamente ganha mais? É quem está cá em cima, verdade? Teoricamente. Chega a haver empresas em que ele paga a toda a gente e não sobra nada para ele. Mas isso é só no Sul. Cá em cima isso não acontece. Não acontece, não. São as empresas dos benfiquistas só. Ok? Mas teoricamente, se pensarem numa grande corporação, o diretor-geral, o CEO, é a pessoa que ganha mais. Porquê? Teoricamente pensa melhor que os outros. É ele que vai fazer as coisas? Não, ele pensa nas coisas e os outros fazem. O tempo de pensar é o tempo mais bem pago. Vou-vos deixar outra frase do Warren Buffett. E ouçam-no a ele. Não me ouçam a mim nestas coisas, porque ele sabe mais do que eu. Muito mais do que eu. Não só é o homem mais rico do mundo, porque, como é, na minha opinião, a pessoa que mais sabe de negócios no mundo inteiro. E por isso é o homem mais rico do mundo. Warren Buffett diz que a maior parte dos negócios não resulta. Sabem porquê? Porque os empresários não passam o tempo suficiente a pensar. Nós, empresários, passamos o tempo a fazer e não a pensar. E cada um de vocês nesta sala é um empresário. Mesmo que estejam por conta de outrem com um ordenado ao fim do mês. Porque em vendas estamos todos por conta própria. E quem não tiver noção disso tem um problema. Em vendas estamos todos por conta própria. Porque se eu não vender este ano, nem no próximo, nem no outro a seguir, há um dia que o meu chefe vai ter que me dizer: Paulo, lamento, mas vou ter que deixar partir. És um peso para a nossa empresa. És um custo. Ok? Em vendas estamos todos por conta própria. Estamos a produzir. Em vendas nota-se. A questão é que noutras funções às vezes não se nota. Nós podemos estar lá ocupados e as pessoas pensam que nós trabalhamos muito, desde que nós trabalhamos até ou saímos lá às 8. Em vendas nota-se. Até dizem, coitado, farta-se trabalhar, mas não vendeu. Ok? 5 minutos no fim do dia é o que vocês precisam para apontar. Quantos contactos fizeram? Quantas visitas? Quantas apresentações? Quantas transações? 5 minutos é o que vocês precisam. Epá, se calhar um dia por semana vocês têm que tirar 20 minutos, um dia por semana mais 20 minutos, para fazer os cálculos. E isto se não tiverem uma folha de Excel, que faça os cálculos automaticamente. Vocês façam o trabalho uma vez e eles fiquem lá para sempre. Ou para medir o vosso marketing. Ou para pensar nos números que têm. Porque se nós medirmos os números e não pensarmos neles, é melhor do que não fazermos nada. Porque já assegura que o que é medido é feito. Mas não assegura que o que é medido com equipas comerciais, eles adorarem o funil. Chega a haver comerciais que adoram o funil, quando percebem o dinheiro que ganham com ele. Adorarem o funil, mas às tantas só usam a primeira lição. O que é medido é feito. Porque não pensam nos números que estão a tirar. Se eu não estiver a pensar nos números, eu tenho uma ferramenta da qual só estou a tirar uma parte do potencial que ela tem. Portanto, eu preciso de medir os números e pensar sobre eles.
Portanto, eu diria que com 40 minutos, 45 minutos por semana, vocês tratam isto. Por semana. E até pode ser à noite, até pode ser ao fim de semana, quando vos der mais jeito. Mas também vos garanto, e fixem isto, são os 45 minutos mais bem pagos da vossa semana. O tempo que vocês investem no funil é tempo que ganham nos resultados. Porque vão fazer as coisas certas, em vez de fazer as coisas erradas. Ok? Faz sentido isto ou não? Bem, agora que a lição já está dada, a pergunta é, isto tem algum jeito? Tem muito jeito, tem muita utilidade, inclusive. Isto vai dar Total algum problema. jeito? Os 5 minutos da semana, do dia, que é pior. É o problema. Eu colaboro com uma empresa que sabe qual é, nas formações ou em qualquer coisa, sabe qual é a parte mais importante de tudo dessa empresa. Que acontece tudo nessa parte. Não estou a apanhar. É os últimos 5 minutos. É. Certo? Tudo acontece nos últimos 5 minutos de qualquer coisa. Portanto, a gente pode estar aqui 2 horas, mas os últimos 5 minutos aqui disto é a coisa mais importante. Ok? Portanto, metem isto na cabeça. Os 5 minutos é a coisa mais importante. Porquê? Porque o homem disse, ele deve saber do que está a dizer. Certo? E ainda por cima, porque olha, vocês estão a vê-lo de borla e eu para ver este curso presencial tive que pagar. Portanto, gostei mais daquilo. Não é? Pronto, moral da história. Acham que isto dá algum jeito para a nossa atividade? Claro que sim, é importante pensar, criar estratégias e ter um espaço no dia pensar qual é, não esquecer das estratégias que entretanto decidimos, aquelas 10 formas de levar água ao nosso moinho, como se costuma dizer. E muitas vezes nós fazemos, eu faço a mesma coisa, eu faço, e às vezes já me aconteceu parar e pensar, se eu tivesse feito isto ou usado uma estratégia diferente, eu não tinha levado nem metade do tempo. Falta-nos precisamente o tempo para pensar, isso não há dúvidas nenhumas. Sabe o que é que o meu avô dizia? Olha, que ele morreu, eu tinha 12 anos, ele já morreu há 40 anos. Sabe o que é que ele dizia? Porque eu nunca vi o meu avô trabalhar. E sabe, quando ele dizia isso, sabe o que é que ele dizia? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Já naquela altura. Certo? Pronto. Porque ele era pago para pensar, lá está, como diz o outro, para pensar, não era para trabalhar. Claro. Certo? Pronto. Então a pergunta é, e se houver uma ferramenta já feitinha, como ele disse, assim, já com as fórmulas todas automáticas e tudo, vocês prometem que vão usar vão usar os últimos 5 minutos a registrar aquilo tudo? Prometemos, David, prometemos. E depois prometem que quando eu vos perguntar os números, vocês sabem-nos na ponta da língua? Sim. E mas fica na folha. Está bem, mas, certo? Porquê? Porque o que é, como ele disse, né? O que é? O quê? Então, O que é o que é registado, o que é medido é feito. é Feito. feito. E E o que é depois? medido é controlado. Controlado. E depois, E o que muda pode ser medido. ora, O que exatamente, é controlado pode ser medido. faz sentido. Sim. O meu mestre, já que ele já fez propaganda ao livro dele e ao livro lá do outro, pronto, eu também vou fazer propaganda ao livro do meu mestre. Não é? O meu mestre diz assim, quando uma pessoa está no mau caminho, não precisa de ninguém que o motive a avançar, precisa de alguém que tenha a coragem de o fazer parar e mudar de caminho. Certo? Pronto, então o que é que eu quero dizer? Eu não estou a dizer que vocês estão no mau caminho. A minha proposta é, chegou o momento, agora, nesta caminhada, de nós começarmos a medir o que fazemos para que seja feito. Para a gente ter consciência daquilo que não fazemos, essencialmente. Certo? E depois, para nós controlar o nosso negócio. Porque, como percebem, nós somos empresários, certo? Tá? E também para nós estarmos
lá está, depois de ele estar controlado e medido, nós estamos sistematicamente num processo de melhoria contínua. Porquê? Porque a nossa atividade é dinâmica, porque a economia é dinâmica e porque, como diz o Fernando Pessoa, certo? A única coisa certa na vida é a mudança. Certo? Quem é que se lembra do primeiro vídeo que eu apresentei aqui no início da academia? Hoje? Não, no início, lá atrás, lá uns meses atrás. Ah. Sabem o título do vídeo? Não sei se eu estava presente. Estava. Não sei. Eu acho que não. Pronto, mas eu vou dizer. Vou dizer. Quem mexeu no meu queijo? Eu já li esse livro há muitos Ah, anos. pois, está a ver. Eu sou... 80, anos 80. Pronto, lá está, está a ver? Pronto. Antigamente a gente tinha que ler o livro. Agora até já existe um vídeo. Certo? Pronto. Mas continua tudo atual. Certo? A história é exatamente essa. Quem é que mexeu no meu queijo? Qual é o queijo aqui? É a nossa vida. E se nós não controlarmos a nossa vida, alguém vai mexer nela. Certo? E depois nós vamos ser levados para caminhos que nós não queremos. Certo? Já agora, porque ontem estava a falar isso com a Paula, e vou partilhar aqui com vocês, porque ele falou nisso. É por esta razão que 90% das empresas não passam do primeiro ano. Certo? É por esta razão que das 10% que passam para o segundo ano, 50% não chegam ao terceiro ano. Vejam bem a proporção do funil. É por esta razão que dessas 50% que passam ao terceiro ano, mais de 70% chegam ao 10º ano. E depois, as que chegam ao 10º ano, quase 100% chegam ao 20º ano. Está a ver? Porquê? Porque no percurso inicial fizeram o trabalho que tinham que fazer, que é medir tudo e ver, controlar tudo o que estavam a fazer para implementar as melhorias que tinham que implementar com base no objetivo final. Vocês não viram lá no funil, mas já curiosamente, olhem bem aquilo. Sabem que ano é que foi aquele vídeo, aquele curso? Eu vou-vos dizer, foi em 2012. Aqui no Porto, na Expo Norte. Eu estava lá. Não aparece ali porque eu era um gajo feio, os gajos não meteram lá os gajos feios, são meteram bonitos. Certo? Mas eu estava lá. Pronto. Reparem, 2012, ele apresenta um funil. Aquilo é para vendas, não é para mobiliário, é para vendas totais. Ele depois, em 2014, fez uma coisa destas para a Remax. Para publicidade. E foi lá vender, e foi lá fazer isto à Remax. Certo? Mas eu já a conhecia porque já tinha estado com ele naquela altura. Aliás, eu conheço o Paulo Vilhena pessoalmente desde 2008 e sei o que ele passou na vida, por isso é que eu admiro muito. E ele é porventura em Portugal e na Europa, mas pronto, vamos falar em Portugal, das pessoas que mais investiga, mais estuda sobre vendas. Certo? E ele não precisava disto para nada, vocês não sei se sabem, mas ele veio da banca de investimento, ele trabalhou num banco suíço durante anos e o dinheiro ganhava ele. Só que, como ele diz, aquilo não fazia sentido nenhum para ele. Então ele abandonou a carreira para vir para vendas, porque ele achou que aqui é que era a praia dele. Certo? Portanto, então, ele construiu um funil já todo feitinho para a imobiliária. Ok? É isto que eu vos vou apresentar agora e depois vou partilhar com vocês. Mas atenção, promessa é para utilizar, não é para fazer parte de mais um mono, mais um fecheiro para estar no computador, para dizer que tem. Esta é a nossa ferramenta de trabalho. Ok? Então eu vou-vos apresentar e vou sumariamente explicar como é que isso funciona, que é para toda a gente saber. Se eu, espera aí, esqueci-me de abrir isto. Espera aí, só um segundo. E agora? Como é que eu vou conseguir fazer isto? Porque isto está a gravar, não me deixa minimizar a minha cena. Olha, vamos cá ver se eu consigo fazer isto de maneira a ver.
Não, é fácil. Vamos ver se agora dá. Ora, estão a ver a minha tela, não estão? Sim. Muito bem. Então, vamos lá então. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer para sobreviver até o 10º ano nesta atividade? Já falei. Medir o que fazemos, certo? Controlar aquilo que medimos e aquilo que fazemos e ajustar tudo o que for necessário para nós conseguirmos atingir os objetivos. Através de quê? Do tal funil de vendas. Porquê é que o temos que usar? Porque ele é o barómetro, é ele que nos vai dizer a verdade do que fazemos, do que não fazemos, do que fazemos bem e do que fazemos mal, do que devíamos ter feito e não fizemos, do que não fizemos, não havíamos ter feito. E também, ele é muito importante. Será que ele é importante para a carreira de um agente imobiliário? Eu acho que não é importante, acho que é fundamental. Utilizo-o desde 2012 e tem sido, tem sido uma das chaves, e se calhar ainda estou aqui por causa disso, mesmo que a gente, lá está, não goste muito às vezes do que vê. Mas isso também é bom, que é para a gente se consciencializar daquilo que faz, ou daquilo que é capaz. Ora bem, é muito importante porquê? Porque nós temos que medir muito bem, porque sem isto nós não conseguimos fazer nada. Sem uma quantidade certa de trabalho que nos tragam clientes compradores e clientes vendedores, nós não conseguimos exercer a nossa atividade, nem conseguimos fechar negócios. Então, porquê é que o funil de vendas é importante? Porque nós na imobiliária, e estes números são identificativos disso, o nosso nível de conversão de leads, de contactos em leads, de leads em visitas para estudos de mercado, de estudos de mercado em fecho de angariações e o processo de vendas a mesma coisa, é de tal maneira baixo que nós temos que ter uma quantidade, temos que gerar uma quantidade enorme de leads e depois temos que controlar tudo muito bem para sabermos o que é que temos que fazer, senão nunca conseguimos fechar uma transação. Certo? Porquê? Porque nós temos um índice de efetividade muito baixo. Quanto mais baixo for o índice de efetividade, mais medido tem que ser. Então, o funil de vendas tem que funcionar nestes parâmetros todos que estamos aqui a falar. Tem que ser no método de angariação, isto é, quantos contactos é que eu tenho que arranjar para fechar uma angariação, qual é o processo de angariação, entre contacto, qualificação, visita ao imóvel, estudo de mercado e fecho de angariação. Também no processo de atração ao recrutamento. Porquê? Porque quantas pessoas eu tenho que falar sobre a minha atividade para depois conseguir que outra quantidade venha ou ver a apresentação da oportunidade. Depois temos que saber que se eu falo com 10, se 5 aceitar vir à oportunidade, a probabilidade de nós termos um novo membro é grande. Mas reparem, de 10 até 1, o índice de conversão é 10% só. Se nós não termos isto bem controlado, nós não sabemos porque é que as coisas não acontecem. Em termos de retenção de clientes ou de membros, neste caso na nossa atividade, também é fundamental saber exatamente quantos é que nós temos, quanto é que é a porcentagem de crescimento, para que eu saiba se estou a meter mais, se estou a sair mais do que os que entram, ou se estou a entrar mais do que os que saem. Em todos os nossos processos, quer seja de angariação, de vendas, de recrutamento, nós temos que ter sempre mais gente a entrar do que a sair, senão o nosso negócio diminui e nós vamos empobrecer alegremente. E em termos de promoção e de investimento em reconhecimento também, não adianta eu querer fazer um plano fantástico de promoção, investir o que tenho e o que não tenho, mas depois aquilo não ter resultados. Então, tudo tem que ser medido. E o funil funciona para tudo isto. Porquê? Porque nós somos uma empresa de serviços. Nós somos um profissional de serviços. E só o serviço é que nos vai dar dinheiro no final. Eu vou trabalhar de borla
todo o meu tempo, vou investir todo o meu saber e o meu tempo durante um período de tempo para que depois seja pago pela efetividade daquilo que eu faço. Então, tudo isto tem que ser muito bem controlado. Então, objetivos de conversão. Vamos falar só de angariação e vendas. Reparem bem, a ferramenta que eu vos vou passar já está isto feito. Nós só temos que colocar aqui o quê? Durante os meses, está ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer assim, eu quero, nas angariações, eu quero fazer uma transação por mês. Ou quero fazer 2 transações por mês. Pronto, por exemplo, eu tenho ali um exemplo. Janeiro, a comissão média é 1800, da angariação é 1875. Então, eu disse que o meu objetivo era, em janeiro, ter um rendimento de 1875, que é que me dá uma transação. Mas depois, reparem bem, quantos contactos é que eu tenho que ter para ter uma transação? Quem é que descobre onde é que está isso? É a coluna mais à direita? Exatamente, onde diz 120. Sim. Então, repara uma coisa, 120 contactos para eu ter uma transação, qual é, no final deste processo, qual é a taxa de conversão? É 1 sobre 120? Exatamente. Que dá 1%. Não, não. Menos. Porquê? Porque, repare, 120 contactos, 50%, o que é que deu? Deu a visita ao imóvel. 60%. Mas só 50% é que aceitaram que eu fizesse o estudo de mercado. 30%. Só 50% é que aceitaram dar uma angariação. 15 angariações. Certo? Na minha carteira. Se eu tenho 15 angariações, para fechar uma eu tenho que ter 20% de taxa, certo? De rotatividade. Então, dá uma transação. Faz sentido isto? Faz? Pronto, então agora a pergunta é, quem não tem nenhuma angariação, qual é o trabalho que tem que fazer olhando para este quadro? Contactos? Exatamente. E depois? Medir tudo isto que está aqui até chegar, até perceber quantos contactos. Exatamente. Se começar da direita para a esquerda, se começar da direita para a esquerda a fazer este trabalho, qual é a probabilidade dele chegar ao final do processo e ter uma transação ao final do mês? É total. É que está. É grande. Não é grande, é total. A probabilidade que pode acontecer é ele fazer isto, como ele está a fazer isto tantas vezes, em vez de ter uma, vai ter 3. É o pior que lhe pode acontecer. Ou não é? Porquê? Porque a taxa de efetividade que eu coloquei aqui é reduzidíssima, de propósito. Certo? Para quê? Para que um iniciante saiba exatamente o que é que tem que fazer, onde é que ele tem que se focar, para depois treinar, que naturalmente isto vai sair melhor. Ao fim de 120 contactos, com certeza que ele vai conseguir, nos primeiros 50 consegue uma taxa de conversão de 30, mas ele depois no final já consegue uma taxa de conversão muito mais alta, ou não é? Sim. Então pronto. Então no princípio da melhoria contínua, vocês repararam, eu aumentei de janeiro de uma transação para 2. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 2. E depois cheguei a agosto e pus 3. 3 no primeiro ano, certo? Porquê é que eu fiz isto? Já repararam? Eu sou mais ambicioso. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero chegar a dezembro a ganhar 4.800 euros por mês em transações. Com 3 transações, certo? Uhum. Mas se vocês olharem para a direita no final de dezembro, eu só preciso de 50 contactos. Certo. Porquê? Qual é que foi o sítio onde eu aumentei a taxa de conversão? Onde é que Na houve, angariação.
Onde é que há uma estratégia de melhoria para aumentar a taxa de conversão aqui? Na angariação. Exatamente. Certo? Porquê? Porque eu já fiz tantas angariações, repare, eu fiz 15, mais 15, mais 15, mais 13, mais 10, que eu agora já sei fazer melhores estudos de mercado, já acerto mais e já consigo pôr as angariações mais competitivas, ou não é? É. Faz sentido isto? Sim. Pronto. Isto é para ter uma ideia geral qual é a lógica. Agora, estes números nós é que colocamos. Isto aqui, nós colocamos as métricas e ele calcula automaticamente, ok? Pronto, cada um faz como quiser. Agora, vamos aqui abaixo. Temos as comissões de transação, isto é de vendas. Repare bem, eu digo que em janeiro eu quero fazer 3 vendas. Porque eu acho que sou melhor vendedor do que angariador. Então, assim é, à partida, quantos contactos eu tenho que angariar para fazer 3 vendas em janeiro? 128. Exatamente. Porquê? Porque desses 228, só 30% é que são devidamente qualificados e, efetivamente, é aquela malta que já tem dinheiro para comprar. O resto é gajos que não têm dinheiro, quer comprar, mas não tem dinheiro. Certo? Então, eu fico com 68. Depois, vou marcar visita só para 30%. Porquê? Porque eu não vou ter, porque o que eles querem comprar não se coaduna com aquilo que eu tenho para vender ou aquilo que eles podem comprar. Então, mas eu ainda assim consigo marcar visitas. 68, certo? Desses 68, eu acho que 30%, porque eu sou bom a fazer visitas, a qualificar o cliente e a selecionar os imóveis, então eu acho que vão aparecer 20 propostas. E dessas 20 propostas, eu acho que consigo fazer 5 reservas. Certo? E dessas 5 reservas, eu acho que consigo fazer 3 transações. Então, se eu olhar para isto, eu sei exatamente o que tenho que fazer ou não sei o que tenho que fazer durante o mês de janeiro. Mas eu proporia, numa situação destas, pensar um bocadinho, não é? Não. Eu sei ou não sei o trabalho que tenho que fazer. Claro. Pronto. Depois, se eu não tenho experiência, eu tenho que fazer alguma coisa para ver o que é que sai, não é? Sim, claro. Depois, nos meses de fevereiro, março e por aí adiante, o que é que vai acontecer? Com certeza que eu vou aprimorar, vou aprender a melhorar o meu processo, vou conseguir estar mais à vontade, vou conseguir já conseguir conhecer melhor, qualificar melhor o cliente, perceber melhor, já trabalhar melhor e, naturalmente, eu vou chegar a outubro com 4 transações, naturalmente, com muito menos trabalho, certo? É. Porquê? Porque aumentei a minha taxa de efetividade. Ok? Então reparem, se eu fizer isto assim, eu em janeiro, qual é a certeza que eu vou ter? Quanto é que eu vou faturar no final do ano? Em vendas e em transações de venda e em transações de angariação. Ou em plenos, vá lá. Eu não percebi a pergunta, David, peço desculpa. Se eu fizer isto tudo que está no plano, Sim. em janeiro, quanto é que eu sei que vou faturar no final do ano? Quantas transações vou fazer através da minha carteira de angariações e quantas transações vou fazer através da carteira de angariações dos outros ou da minha? Quantas vendas eu vou conseguir fechar? Quantas transações vou conseguir fechar? 28. 28 nas transações de venda e 26 26. na carteira de angariações, certo? Certo, 54. E já agora, quantas angariações eu fiz durante o ano? Hum, 131. 131. Sim, 131. E quantos contactos eu tive que angariar no final do ano? 1050. 50. Está a ver? E já agora, que é o mais interessante, e quanto é que eu vou faturar ao final do ano? 48 mil mais 52 são 100 mil, sou o cap. Exato.
Está a ver? Eu vou precisar de fazer 54 transações. Pronto. Está a ver? Agora, faz sentido isto? Faz. É útil? Sim. Pronto. Agora, isto foi a prospeção. Isto é, eu fiz o planeamento, ok? É isto que eu vou fazer. E agora vamos ajustar o que é real. Então, na folha, na ferramenta, vamos ter uma folha, ali está o objetivo. Depois temos o real. E no real vamos colocar os nossos números. Certo? Todos os dias. Os tais 5 minutos. Ok? Colocar os números aqui, reais, demora menos que 5 minutos. Quer seja num lado, quer seja no outro. Para quê? Para depois, automaticamente, ficar aqui comparado se nós estamos em linha com aquilo que prometemos fazer ou não. Certo? Para ele calcular. Certo? Portanto, isto é Certo. fundamental. É nós colocamos ali a verdade, todos os dias. E ele automaticamente vai calcular. Certo? Ele vai calcular o mês de janeiro, de fevereiro, no final do mês. E nós, a partir daí, controlamos o que fazemos, ou não é? Sim. Epá, este mês fiz menos. O que é que eu tenho que fazer no próximo mês? Recuperar. Epá, neste mês correu melhor. Pronto, no próximo mês posso relaxar um pouco. Está controlado ou não está? Pronto. A ferramenta faz isto. Temos é que colocar lá os números. Por isso é que se chama ferramenta, que ela faz por Excel? nós. Excel? Hã? É. Exatamente, Excel. Depois descobriram porque é que o David inventou que ao primeiro sábado de cada mês é preciso a malta dizer o que é que fez. Em termos de transações, em termos de angariações, para dar uns pontos para ver quem é que é o agente do mês. É por causa disto, amigos. Certo? E quantos somos? O que interessa é cada um de nós. Depois a soma do grupo é o número, é o funil de todos. É o resultado de todos, certo? Certo. Isto é o nosso. Então, nós temos aqui o quê? Temos aqui um funil que nos vai dizer exatamente qual é as taxas de conversão, certo? E vai nos dizer qual é a nossa efetividade, se estamos a melhorar, se estamos a piorar, o que é que temos que mudar, o que é que temos que alterar para melhorar os rácios. Ok? Que é esta tal estratégia. Então, ao final de cada mês, nós temos aqui, ele vai nos dizer, vai nos mostrar o que entre o objetivo e o real, qual é o desvio em percentual e em número. Então, quando nós fazemos isto, e aqui o simples é nós pormos o nosso funil com as taxas que nós queremos. Nós achamos que conseguimos atingir. Depois colocar lá os números reais, certo? Registados. E a partir daí nós temos aqui uma ferramenta de monitorização de melhoria contínua para que no final do ano a gente chegue lá com a certeza de que vamos ser cap. Ok? Agora a pergunta é esta: é fácil atingir estes objetivos ou não? Com esta ferramenta, claro. Vai ajudar a controlar aquilo que não fazemos, que é para começarmos a fazer. Então, exatamente. Primeiro, se nós formos rigorosos com nós próprios. Segundo, se nós formos transparentes e sérios com nós próprios. E terceiro, se nós estivermos aqui de forma séria, empenhada, comprometida para conseguir atingir o número que a gente quer. Certo? Ser cap nesta empresa, eu falo cap porque deve ser o objetivo de qualquer agente. Não consegue no primeiro ano, arranja estratégias para no segundo ano conseguir. E com este funil eu considero que qualquer pessoa, se falhar no primeiro ano, no segundo ano não falha. Porquê? Porque sabe exatamente porque é que falhou. Sabe exatamente onde é que tem que melhorar. E sabe exatamente onde é que tem que, o que é que tem que fazer para conseguir. Faz sentido? Então, não há ninguém que consiga fazer por nós. Nós ou temos que ter esta atitude de líderes, temos que ter esta atitude de rigor, de empresários, ou então a gente não consegue chegar lá, da cap. Porquê?
Porque nós, é muito fixe a gente dizer que quer ser CAP, mas ser CAP tem um conjunto de variantes que, no fundo, são duas vertentes que nos dão dinheiro. Angariar e vender, certo? Só que nós perdemos-nos com um conjunto de coisas e que queremos fazer tudo à nossa maneira e depois é só entusiasmo, é muita emoção e pouca ação e normalmente isto depois vai dar asneira, certo? Então, se nós queremos atingir um determinado valor grande, temos que ser rigorosos desde o valor pequeno, desde o primeiro dia. Estão a ver? Estou agora a compreender porque é que eu sou muito chato e estou sempre a falar nos números e sempre a dizer quero saber, e não é porque eu quero saber, é porque só assim é que eu consigo medir e consigo vos ajudar a vocês melhorarem e saberem onde é que vão chegar no final do ano. Vou fazer aqui uma pergunta direta a vocês os quatro, já depois de ter visto isso. Ismael, quantas angariações tens? No total ou Em carteira? novas? Em carteira, 5. Pronto. Quantas transações quanto é que queres faturar até ao final do ano? O objetivo é 30, não é? Era. 30 mil euros. Qual é a probabilidade de com 5 angariações faturares 30 mil euros? Daquelas 5, não. Pronto. Não, Já há lá percebes? uma que dava, mas é para esquecer. Está queimada. Pronto. Então, Outra que venha a caminho, não sei, é que meio pronto, caminho. então também. qual é o trabalho? É fazer angariações, Pois. no mínimo. Tu, para fazeres 30 mil euros, tens de ter no mínimo entre 15 a 20 angariações. Para quê? Porque 30 mil euros, numa transação média, certo? De 150 mil euros, 5 mil euros dá 7 mil, que seja 10 mil euros. São 5 mil euros, certo? Então, tens que fazer 6 ou 8, 6, exatamente. 6 vendas para fazer 30 mil euros. Em 20 angariações, 6 vendas é 30%. A taxa de conversão, certo? Está a ver? Faz sentido? Pronto. Por isso é que o número, por isso é que eu utilizo o número sempre, o número 50, quando estamos a falar de angariações. O número 50 não é para a gente conseguir 50 angariações. É para nós gerirmos uma carteira de 50 angariações, mas estamos a falar de gente que ainda não tem experiência e essencialmente que faz angariações em aberto. Porque eu acredito que uma angariação aberta vale 1/3 de uma angariação exclusiva. Certo? Daí os 3 pontos, 1 ponto. Exatamente. Está a ver? Faz sentido agora? Agora, a pergunta é, quem nunca fez uma angariação exclusiva deve passar a fazer só angariações exclusivas? Não. Pronto. Mas quem já fez muitas em aberto deve experimentar fazer em exclusivo? Claro. Sim. Pronto. Deve. Senão nunca mais começa. Certo? Então, repara uma coisa, nós temos que gerir os nossos resultados. E gerir os nossos resultados é em tudo. Olha, é na gestão das despesas financeiras, é no investimento que nós fazemos na nossa atividade. Por exemplo, nós devemos saber, quando eu mando fazer 5 mil flyers, eu tenho que medir num funil quantos contactos aqueles flyers deram. Por exemplo, se eu invisto 50 euros nas redes sociais, eu tenho que saber quantos contactos é que aqueles 50 euros deram. Estão a ver? Porquê? Vamos imaginar que não deram nenhum. Então eu, antes de fazer mais 5 mil flyers, tenho que verificar porque é que não deram e o que é que tenho que melhorar para que passe a dar. Antes de investir mais 50 euros nas redes sociais, tenho que verificar, tenho que ver porque é que não deram e tenho que experimentar uma nova estratégia para que passe a dar. Está a ver? A história das 10 estratégias que ele falou tem a ver com isto. Portanto, gerir resultados é fundamental na nossa atividade. Porquê? Porque nós, aqui, só vale a pena estarmos aqui na XP se, efetivamente, nós conseguirmos concretizar os nossos objetivos e nós temos que estar em linha. Nós aqui
somos um conjunto de gajos porreiros, mas nós somos medidos pelos resultados que temos. É tolerável que nos primeiros momentos a gente é medido pela capacidade, pelo envolvimento que a gente dá. Mas a partir de um certo momento, nós só contamos se tivermos resultados. Porque se não tivermos resultados, não contamos para nada. Como ele disse, um vendedor, se ao final do primeiro ano, do segundo ano, não vender, passa a ser um peso dentro da empresa. E nós também é igual. Não vale a pena nós termos 500 ou 1000 ou 5000 agentes, se depois esses 5000 agentes não faturar. Certo? Eu às vezes, eu fiz uma média, um rácio de média por agente, um dia destes na XP, em termos de angariações, e fiquei abismado. Porquê? Porque o rácio é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que é impossível a empresa faturar aquilo que quer faturar. E eu lembro que a empresa aqui não fatura nada, quem fatura somos nós. Certo? Portanto, temos que ver isto com olhos para nós primeiro. E depois isto, claro que se transmite, o conjunto de todo o nosso trabalho vai se refletir no meu grupo, no grupo AZ Grupo. O contributo que o grupo AZ Grupo der vai se refletir na XP Portugal. E o contributo que a XP Portugal der vai se refletir na XP Global e assim sucessivamente. Só assim é que faz sentido e só assim é que nós conseguimos bater os números que os nossos líderes, o Michael Valdés, que vocês conheceram todos, certo? Idealizou na visão dele. Porque ele não faz nada, ele só pensa, ele é pago para pensar e para visionar, certo? Então, o que é que nós estamos dispostos aqui a fazer? O que é que nós queremos atingir para nos sentir satisfeitos? E depois, qual é a dedicação que nós estamos dispostos a dar para atingir a meta, certo? E temos que perceber que isto é um princípio de formação e conhecimento contínuo. Nós temos que estar sempre a melhorar os nossos processos, sempre a pô-los à prova, sempre a mudar o que tem que ser mudado, fazer o que tem que ser feito para nós chegarmos ao final do ano e conseguirmos atingir os números que nós queremos atingir. Sejam eles qual for. Sejam eles 30 mil euros, sejam eles 40 mil euros, sejam 50, 100, 200, 500, seja o que for. O número que lá pusermos é atingível desde que a gente faça tudo isto de forma controlada e saibamos exatamente o que é que faz. Senão o que é que acontece? Isto aqui. Emoção sem ação é igual a desilusão, amigos. Portanto, muita atenção. Agora, vamos passar aos últimos 5 minutos, que são os mais importantes daqui da academia. Ok? Porquê é que eu falo nisto? Repetidamente, lá está. Isto faz parte de um sistema de apoio para, nesta altura, fazer crescer a empresa e fazer crescer o nosso grupo. Certo? Isto é um exemplo. Todas as quartas-feiras, às 9h30, lá está, um grupo de pessoas, eu, o Fernando Silva e o Luís Baldac, estamos a fazer a apresentação da oportunidade de negócio via Meet. Vocês só têm que fazer o quê? Quem tiver números que queiram crescer, fazer crescer o vosso grupo, só tem que fazer o quê? Convidar as pessoas para estarem presentes para assistir via Meet. Aqui não há desculpa. A Elizabeth está no Algarve, o Meet chega ao Algarve. O Ismael está em Lisboa, o Meet também dá em Lisboa. A Paula está em Cascais, o Meet também dá em Cascais. O David está no Porto, o Meet também dá. Portanto, é para toda a gente de todo mundo que fala português. Todas as quartas-feiras, das 9h30 às 10h30, temos um evento em que a primeira parte é um tema para nós, membros, e depois temos a segunda parte, que é a apresentação de negócio para nós e para os convidados. Gratuito. Também, todos os meses, agora presencial, em Cascais, ou na Peloura, que é lá perto, existe um evento organizado pela Paula e pelo Nuno, que custa dinheiro, mas que é disponibilizado a todos de forma gratuita. Para quê? Para poder estarem presentes, aqueles que forem da zona, e para também levarem lá convidados. Para quê? Para experienciarem o nosso estilo de vida, a nossa atitude, o nosso ambiente, para perceberem melhor o que é esta coisa da XP. E quem for aqui do Norte, todos os meses também, existe um jantar
todos os meses, é a última quinta-feira de cada mês, para fazer a mesma coisa. O jantar da comunidade é para membros e para convidados. Antes do jantar, temos uma apresentação de oportunidade de negócio. E um dia eu sonho que vai acontecer a mesma coisa no Algarve. Quando alguém do Algarve estiver disponível, arregaçar as mangas e quiser fazer o mesmo, e tenho o meu apoio, o apoio da Paula e o apoio de quem está à frente disto para fazer acontecer. Só não podemos ir lá fazer porque não somos de lá, mas vamos lá as vezes for necessários para fazer. Temos a ter alguém lá que se comprometa a organizar e a trabalhar para que consigamos também chegar ao Algarve. Por isso, Elizabeth, conto com a Elizabeth para um dia a gente fazer isto. Ok? Combinado. Portanto, para mim é tudo. Agora estou aberto a questões, se houver, e foi um gosto estar aqui com vocês. Eu sei que sou um chato de caraças, mas eu acho que vale a pena. Pelo menos eu acho. Agora, se vocês não acharem, está tudo. David, Portanto, mais uma vez. Elizabeth, fala.